Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Longevicast. É o podcast da Longevicare, onde nós estaremos trazendo conteúdos muito ricos sobre saúde e longevidade de forma leve, prática e com convidados muito especiais. Eu me chamo Aline Fernandes, sou enfermeira e diretora da Longevicare Saúde Domiciliar, onde cuidamos de você e do seu ente querido no conforto e segurança do seu lar, através dos nossos cuidadores e outros serviços de saúde. O primeiro episódio é um tema muito importante, um tema que a gente percebe que mundialmente tem crescido muito e que ainda se tem muito estigma, que é conhecendo e entendendo a doença de Alzheimer, tanto para as famílias quanto para os cuidadores diretos, para que dessa forma nós consigamos viver mais, melhor e com mais qualidade de vida. O nosso convidado especial de hoje é o Dr. Igor Queiroz, um geriatra que trabalha junto conosco na Longevicare e que vai trazer um conteúdo muito rico para que você esteja conosco aqui hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Estamos Obrigado, felizes Aline. demais de ter aqui. Obrigado. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho sobre o doutor Igor, por que que escolheu a Sim, sim, geriatria. sim. Então, como a Aline falou, meu nome é Igor, sou médico geriatra formado pelas Obras Sociais em Mandulce, né? Estou fazendo o meu aperfeiçoamento em psicogeriatria também, lá pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. E o motivo de querer fazer geriatria vem lá do passado, né? Quando eu era criança. Na verdade, durante toda a minha vida, eu fui muito próximo da minha avó materna e eu acompanhei ela já no final da minha formação em médico, nos internamentos, né, no final da vida, internando muito, e me chamou a atenção a complexidade que é cuidar de um paciente idoso. E muitas vezes o paciente idoso no Brasil, a gente não tem a cultura do acompanhamento com geriatra desde o começo, da terceira idade. Então ela internada, muito médico ali em volta do cuidado, um botava medicação, outro tirava outra, e não tinha ninguém para juntar tudo e dar uma conduta um pouco mais, assertiva. Então, isso me ligou à lâmpada, poxa, o cuidado idoso é muito complexo, né, e eu quero fazer isso, eu gosto de desafio, né. Então esse foi a primeira coisa, e durante a formação eu vi que eu não gostava de nada. Eu não gostava só de cuidar do rim, só do coração, só do pâncreas, do fígado, eu gostava de gostar do ser De humano, da tudo. pessoa, de tudo, né, que mais do que um balaio de doenças ali, o idoso é uma pessoa, é a dona Celina, é seu Marcos, e o que é que a gente quer melhorar na vida dessa pessoa, né? A gente tem que querer melhorar a vida Perfeito. através do cuidado com a saúde, e não querer só melhorar o órgão ou um exame isoladamente. Então acho que mais ou menos por aí. Só para fortalecer para vocês que estão nos assistindo, o geriatra é o médico que cuida da pessoa idosa. E muitas vezes não precisa buscar o geriatra apenas quando você já está numa fase avançada da terceira idade, né. Então quanto antes melhor, quanto antes de forma mais preventiva, melhor para você ter mais longevidade, mais qualidade de vida. Eu queria te perguntar, doutor, qual é o tempo ideal, assim, que você entende que um paciente sentar na sua cadeira para você começar a acompanhar? Sim, é muito legal essa pergunta, Aline, porque assim, eu recebo muito essa pergunta que você me fez, e a gente infelizmente não tem no Brasil a cultura de entrou na terceira idade e começar o acompanhamento. Eu sempre falo, ó, 60 anos é uma boa idade para você começar o acompanhamento, porque é onde a gente tem a maior janela de ação para evitar que um colesterol alto, que uma obesidade, que uma hipertensão descontrolada, Perfeito. ou até muitas vezes alguma outra alteração que não foi identificada, uma osteoporose, progrida e chega lá na frente. Infelizmente, hoje eu recebo muito paciente com 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, a gente perdeu muito. Claro que a gente tem muito para fazer, muito para melhorar, mas a gente perde, às vezes, o momento ideal de prevenir muitas doenças, né. Um exemplo que eu dou é na demência, o tema do podcast. A alteração cognitiva, ela é muito sutil, tá. A gente já existe recomendação de todo mundo, todo idoso acima de 65 anos, passar por uma avaliação geriátrica com um teste de memória, que a gente chama, né, uma avaliação cognitiva. Perfeito. A gente no consultório tem algumas baterias de exames e testes que a gente faz, que a gente percebe sutilezas que a família às vezes não percebe. Só vai começar a notar quando o paciente com demência já está naquela fase mais avançada, com agressividade, com alteração de comportamento, com insônia, e isso chama a atenção da família e leva a levar para o geriatra. Tem que levar para o geriatra, tem que levar para o geriatra e leva, né. Perfeito. Mas se a gente começa a identificar lá atrás, a gente consegue ter uma janela de oportunidade maior, tá. Que a gente vai ver que a demência não tem cura, mas tem tratamento, e a gente consegue Perfeito. muitas vezes intervir e melhorar a qualidade de vida, não só do paciente, como também do cuidador, da pessoa que está lá 24 horas.
E a gente vê recentemente a novela mostrando, né, a personagem Perfeito. Rosa, e Isso. através da mídia a gente já sente que estigmas precisam ser quebrados, Uhum, que é importante enfrentar e entender, porque o conhecimento de fato liberta. Então, a partir do momento que a televisão traz isso, é já uma forma de trazer essa conscientização. Queria ouvir um pouco sua opinião uhum. sobre essa personagem na novela, o que é que você Sim. tem achado disso também, e já entrar um pouquinho sobre o que é o Alzheimer. A gente sabe sim, que é uma doença que não tem cura, é uma doença que nós precisamos aprender a conviver com ela. É uma doença degenerativa de longo prazo que vai ali acometendo o cérebro de fato, ele vai fazendo uma atrofia e com essa atrofia vai fazendo todos os comprometimentos. Mas eu queria que você falasse mesmo assim dessa polêmica da novela e trouxesse já um conceito do Alzheimer de uma forma que quem está nos assistindo consiga entender melhor. Bem legal isso aí que você falou, porque eu também não, assim, eu não assisto novela, tá? Nada contra quem assiste, minha avó era noveleira, de carteirinha, mas uma paciente me trouxe, né, essa questão, não, foi uma filha de uma paciente, e eu fui atrás, né, de buscar informação sobre isso. E realmente tem uma paciente, Sueli Franco, a atriz, que ela faz essa paciente, essa personagem Rosa, na novela, que tá ali na fase inicial da demência, né, ela começa a perceber mais esquecida, a família também percebendo, e aí, infelizmente, aí a novela traz isso, que é muito legal, como é que a sociedade está enfrentando isso no momento, né. Muito estigma, né, a paciente tem medo de falar para o filho, tenta esconder aquilo do filho, que é um filho que ela é mais próximo, e a família também tenta esconder de outros familiares. E aí começa o estigma: "Não, isso é do envelhecimento, é normal, ela tá idosa, tá ficando um pouco esquecida". E isso infelizmente é o que tem de pior, por quê? É uma fase precoce, a gente tem como agir, tá, não tem tratamento, não tem, perdão, Cura, cura, mas tem tratamento. A gente tem aí a donepezila, que é um anticolinesterásico que age ali na fisiopatologia da doença. perfeito. Temos a memantina. Então se a gente começa um tratamento mais precoce, eu sempre falo para os pacientes: "Ó, a demência de Alzheimer começou a se instalar, é um carro descendo a ladeira desgovernado, sem freio. A gente começa a tratar, vai ser um freio ali, que vai reduzir a velocidade, né, não vai parar o carro, ele vai continuar descendo, mas não vai ser aquela catástrofe de um acidente que choca a sociedade, tá. A gente vai conseguir contornar, a gente vai ter tempo para abordar a família, o paciente, entender os valores e como é que as coisas vão evoluir lá na frente, tá. Então eu achei muito legal isso que a novela trouxe, que é um tema que existe muito estigma, né, e todo estigma é ruim, porque cria um Perfeito. estereótipo e a gente evita de falar, e quanto mais a gente fala, mais a gente leva informação, e com informação o paciente é favorecido e a família também, né, o cuidador. Perfeito. Então, quanto mais a gente rastreia e busca, e o Uhum. quanto antes a gente busca ajuda de fato e encara, você percebe muito estigma e negativa de família, de fato, na sua prática diária, do familiar aceitar que de fato é um processo de Alzheimer, a família aceitar. Na minha prática da Longevicare, eu vejo e percebo filhos extremamente sobrecarregados, carregando muitas vezes culpa, porque o processo ele vai degenerando de fato, é um processo de longo prazo e que muitos param a vida Isso. para cuidar desse ente querido e às vezes tem até dificuldade de contratar um cuidador para dar esse suporte nas atividades de vida diária, porque é um paciente que, com o passar do tempo, ele vai ter necessidades, né, do banho, da higiene, de esquecer uma boca de fogão ligada, de esquecer um Isso. É. medicamento, e a família precisa continuar exercendo os papéis, né, de Uhum. pai, de esposa, de trabalhar. Então, na minha prática, como cuidado direto, eu tenho encontrado um índice muito alto de pacientes diagnosticados com Alzheimer e, ao mesmo tempo, encontrado famílias extremamente cansadas e sobrecarregadas. Como você, como geriatra, na sua prática diária, tem, assim, no seu consultório, tem sentido, né, o comportamento da família, esse cenário, como tem sido, assim, para você na sua prática? No geral, tem 2 perfis de paciente, aquele que busca o geriatra de forma precoce, então percebeu que tem alguma coisa alterada ali, já leva logo e vamos investigar. E tem aquele que é resistente, né, aí vem o estigma, o preconceito, que acha que é o etarismo que a gente vê, né, aquela coisa que o idoso, ele é incapaz, ele não pode mexer com dinheiro, não pode sair Perfeito. de casa, ele fica esquecido, isso é normal, e é fofinho, o velhinho que esquece o nome do neto, e aí fala 3, 4 vezes até lembrar. Uhum. Não é normal, não é normal. Eu falo sempre que existem alterações senescentes e senis. Tudo que é senescente que é pertencente ao envelhecimento. Tudo que é senilidade é aquilo que é negativo do envelhecimento, que não deveria estar acontecendo no envelhecimento normal. Então, a resistência existe muito. E aí fala: "Ô doutor, será que é demência mesmo? Será que não está caduca?" Mas assim, não existe isso de caducar, né. Caducar Uhum. que é o que chama popularmente de esquecer, que não é Perfeito. normal. E aí pergunta: "Será que não é alguma coisa outra, um remédio que está causando isso?" Claro,
sempre que tem uma alteração da memória ou qualquer tipo de alteração do comportamento, a gente busca, né? Uhum. Faz um exame de imagem, vê as medicações que estão usando, porque pode realmente mascarar, mas a gente faz a investigação. E uma vez que dá o diagnóstico, é um peso muito grande. Eles aceitam, mas aí tem a resistência de começar o tratamento, de começar o remédio, e aí vem a pergunta: vai usar remédio para a vida toda? Vai ficar dependente? Né? E a gente tem que começar, é um trabalho realmente, viu, Aline, de educar a família, conscientizar da importância do acompanhamento, e mais do que um tratamento medicamentoso, vem a questão cultural, a questão Uhum. comportamental. Como a família deve se portar diante das alterações que a doença vai manifestar Perfeito. na medida que ela evolui. Eu tenho feito especialização, né, estudado muito sobre, a Uhum. doença de Alzheimer exatamente para entender como os cuidados, o toque, a presença, Sim, isso de fato a gente percebe que associar a farmacologia, ela é soberana, então não tem o que a gente questionar, mas eu percebo que quando tem um cuidado mais especializado associado, a gente consegue ter uma diferença muito grande, muitas vezes nos episódios de agitação, nos episódios de insônia, a gente vai falar daqui a pouquinho sim, sobre esses sintomas, sim. mas eu queria trazer também, doutor, sobre as fases, né, a gente sabe que é uma doença degenerativa, como já foi falado, e que elas têm as fases, pré-clínica, Uhum. a inicial, a intermediária e a avançada. Então, Sim. se é você que está nos assistindo já não sabia dessas fases, isso é uma curiosidade importante. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre a fase pré-clínica. Então, você que tem aí 50 anos, 10 anos antes ou 20, Uhum. né, pode sim, o doutor vai falar sobre isso, como que é essa fase, e a gente pode fazer exames que possam detectar e, de repente, contribuir num processo prévio, né, Uhum. de retardar mais ou fazer com que o Sim. processo ele fique mais longo. Conta um pouquinho sobre a fase pré-clínica pra gente. Então só para a gente contextualizar, tudo na vida, né, a demência não vai seguir um fluxo diferente. Tudo existe um início, meio e fim. Vai começar por alguma coisa. E a gente já tem de classificação na medicina que existe uma condição chamada o declínio cognitivo subjetivo, que é quando a pessoa, o indivíduo, né, ele começa a perceber que está mais esquecido. E isso acaba chegando muito. Esse é o idoso mais jovem que a gente chama. Uhum. 60 anos, 57, 56. Ah, doutor, tô esquecido. Pronto, recebi ontem um paciente no consultório com essa queixa, que estava muito Uhum. esquecida, né. E a gente chama isso de declínio cognitivo subjetivo. Ela está esquecida, ela percebe que está esquecida, mas a gente faz aquela investigação no consultório, as tabelas, as escalas que a gente utiliza, o Minimenta, o Moca, e ele está normal, não está alterado, e essa pessoa também não tem nenhum prejuízo das suas atividades. Ela consegue ir no banco, consegue fazer a comida, consegue pegar o filho na escola tranquilamente, tá. Aí já tem um segundo estágio, né, que é o declínio cognitivo, que é o comprometimento cognitivo leve, tá. Comprometimento cognitivo leve já tem uma diferença. A gente faz aquelas análises no consultório, o Minimenta, o Moca, e tá alterado. Perfeito. Então você vê, ó, Já tem ligou um sintoma alerta. claro. Aham. Já tem uma alteração cognitiva, seja Claro. memória, seja Uhum. questão espacial. Então lembrar que o paciente com Alzheimer pode começar o quadro com se perdendo na rua, não consigo voltar para casa, Perfeito. entendeu? Mas esse paciente que tem o declínio cognitivo subjetivo, ele consegue ainda funcionar na sociedade. Uhum. Paga a conta, não deixa fogão com boca aberta, não queima a panela, não dá dinheiro a mais para alguém, não erra troco. Esse é o estado pré-clínico. E aí que está a nossa oportunidade de intervir, tá? Hum. A gente sabe que na literatura existe a recomendação de começar a tratar de fato quando dá o diagnóstico de demência, porque nem todo declínio cognitivo subjetivo, que é o princípio de Alzheimer, digamos assim, vai evoluir para demência. Mas muitas vezes na prática, pesando o risco-benefício, a gente opta por tratar, tá? Porque a gente começa a retardar um pouco daquela neurodegeneração. E aí depois a gente evolui para o da demência de É. fato, que é quando existe declínio e comprometimento da independência, autonomia e funcionalidade. Essa fase que ainda não tem um sintoma claro, que a escala ainda está dando ainda zerada, existe algum exame complementar que, de fato, direcione às vezes a gente já sabe que tem um histórico de pais que tiveram Alzheimer, né, ou a mãe ou o pai, e ali ele está tendo sutilezas ou até não. Mas existe algum exame que a gente já consiga fazer para poder ter um pré-diagnóstico, já saber que pode ser que aconteça? Existe sim, e muito boa essa pergunta, porque é angustiante para a gente como médico e para a família também, sabe, "Pô doutor, será que isso vai evoluir para uma demência de fato?", né, essa pré-demência, esse princípio de demência vai evoluir, e a gente pode lançar mão de alguns exames, tá. Sempre que chega um paciente com declínio cognitivo, a gente vai fazer alguns exames para descartar causas secundárias, infecções, alterações de tireoide, vitaminas que estão Perfeito. baixas,
medicamentos que estão levando a efeito colateral, que é esquecimento. Então, isso é importante. Então, a gente fez tudo isso. Não mudou o quadro, permaneceu com a mesma alteração. A gente pode lançar mão de algumas intervenções, alguns exames que vão mostrar aquilo que causa a neuropatologia do Alzheimer, que é o depósito da proteína beta-amiloide, tá? Perfeito. Aí qual é a questão? Ah, doutor, eu tô vendo aqui seu podcast, eu tô vendo aqui, eu tenho 65 anos, quero fazer esse exame para detectar já, né, para rastrear e ver se eu vou ter a doença. Existe essa recomendação? Não existe. Uhum. Por quê? Se a gente pegar lá uma pessoa hoje com seus 65 anos, fizer o exame, ela pode mostrar que tem E a proteína não beta-amiloide, e não desenvolver. mas não desenvolver a Uhum. doença. Porque o que define se vai desenvolver a doença ou não é só ter a proteína beta-amiloide no sangue ou no líquor, né, Tem no exame outros do fatores. líquor ou no exame de imagem. Outros fatores. Aí Perfeito. que entram os 14 fatores de risco modificáveis que o Lancet, que é um periódico que todo ano ele elenca esses fatores, distribuindo conforme região geográfica. Então, nos Estados Unidos, quais são os principais? Perfeito. Aqui na América Latina, no Brasil. Então, a gente sabe que existem fatores modificáveis que vão contar muito para a evolução e o momento que a doença vai aparecer. E se eu que tenho essa alteração, essa beta-amiloide no cérebro, eu vou manifestar a doença lá na frente, ou Uhum. se eu vou continuar rígido, Uhum. sadio até o final da minha vida. E aí entra o quê? Escolaridade, estilo de vida. Então, se eu tenho um IMC adequado, se eu não tenho Perfeito. obesidade, se eu bebo muito, se eu sou tabagista, etilista, questões como a acuidade auditiva, acuidade visual, colesterol, tudo isso conta muito. Então, se a gente controla, então a gente costuma falar que se a gente controla esses 14 fatores de risco aí, a gente consegue evitar até 50% Uhum. dos casos de demência de Alzheimer, né. Essa proteína, para ser detectada em exames, quais são os exames específicos que geralmente o médico faz? Por que que eu estou perguntando, gente? Porque existem outros tipos de demência, a gente sabe, o Alzheimer é um dos tipos das demências senis mais comuns, Uhum. mas saber que tem esse exame complementar para apoiar até o profissional médico a diagnosticar, então a família não tem alçada para Isso, diagnosticar, né, profissional da saúde que não seja um médico habilitado também não, porque, como o doutor falou, além das escalas, existem exames complementares e existem vários tipos de demência, então até você já compartilhou isso, comigo que teve situação de estar tratando Alzheimer, sendo que era demência de Lewy. isso. Então, muitas vezes não consegue controlar e ali tem uma progressão legal do tratamento, Uhum. porque está tratando o tipo de demência errada. Então é muito importante a gente saber esse exame só por critério de conhecimento Sim, mesmo de quem está nos assistindo, e saber que existem outras demências, que Alzheimer é. não é o diagnóstico final e precisa Sim, ter esse sim. cuidado, né, para fechar esse diagnóstico. E foi bom você ter dito, porque é nessa fase, muitas vezes, a pré-clínica, né, o paciente que está com o declínio cognitivo subjetivo, Uhum. relembrando, é aquele que a gente fez o rastreio no consultório, aplicou as escalas, o Mini-Mental, o MoCA, ele mostra que a cognição, o funcionamento da mente está alterado, mas isso não leva ainda a um prejuízo. Nesse momento, a gente consegue lançar mão de alguns exames para ver, poxa, será que isso é um Alzheimer? Isso pode estar atribuído à Uhum. proteína beta-amiloide? Se a gente parar assim: "Ah, doutor Igor, quais são os exames?". Na medicina existem alguns, mas na realidade de Salvador, a gente não tem um exame de cérebro para ver o cérebro e ver a proteína no cérebro diretamente. Tá, A gente tem um exame que mostra como é que está ali o funcionamento das células do cérebro. Então nesse exame, que é o PET-FDG, perfeito. ele mostra lá: "Pô, essa região", eu sei que no Alzheimer a região do cérebro começa a ter mais comprometimento, é a região que forma e processa a imagem. Então tem um lobo temporal, tem um lobo parietal, tem a região do hipocampo, isso costuma estar afetado. Eu peço esse exame e o exame mostra que as células daquela região estão funcionando menos. Então isso liga um alerta. Bom, Pode ser que esse quadro do paciente seja já um início de demência de Alzheimer. E eu consigo também medir no líquor e no sangue se perfeito. existe essa proteína, que é a proteína beta-amiloide. Então eu consigo ver a relação da proteína no líquor e no sangue, e isso já na realidade de Salvador. Então, Bom, claro que a nível de Brasil, São Paulo pesquisa, lá na USP a gente já tem o PET outras. amiloide, que é o Uhum. PET, esse exame de imagem cerebral que vai mostrar essa proteína beta-amiloide diretamente no cérebro. Então, se eu tenho uma demência e tenho um beta-amiloide, é muito provável que essa demência seja a demência de Alzheimer, que para quem está vendo, é a demência mais prevalente Uhum. e mais incidente no Brasil. Muito bom. Então, 70, 80% dos casos de demência são atribuídas à demência de Alzheimer, Uhum. mas existem outras, né. Aí que está o nosso desafio, Isso. né, que como a Aline falou, às vezes a gente recebe um paciente
E a família muito angustiada, falando: "Doutor, mas você tá tratando há muito tempo, não melhora, ele tá piorando". Poxa, às vezes não é demência de Alzheimer, é demência, tem uma alteração no comportamento, da cognição, mas é outra etiologia. O motivo é outro, não é o beta-amiloide. Aí que vem a demência de Lewy, que são os corpúsculos de Lewy, essa alteração no cérebro, né. E os sintomas são bem diferentes, entre Uhum. alucinação, entre às vezes sintomas psiquiátricos. E existem demências também que começam somente com alteração do comportamento, que também é outro tipo de demência. E que muitas vezes a gente sabe por estatística, a gente já tem levantamento que mostra, que é a DFT, demência frontotemporal, que 50% dos pacientes nos primeiros 5 anos são acompanhados por psiquiatras, porque começam com alteração psiquiátrica, seja mudança de personalidade, desinibição, comportamento agressivo, Uhum. gastos em excesso. Aí a família: "Nossa, meu pai ficou pirou de E vez, o que não aconteceu? aham. Não aceita", e quando chega pra gente, já perdeu essa oportunidade, janela de oportunidade. Isso é muito difícil. A fase pré-clínica, a gente tem ali a inicial, a intermediária, a avançada, que aí já estende mais. Qual que é a que demora mais? Conta pra gente um pouquinho dessa linha do tempo, Uhum. para poder a gente trazer essa clareza também para quem está nos ouvindo. Isso, como eu falei no início, né, como tudo na vida tem o início, meio e fim. Então, no início, é mais a demência de Alzheimer, o protótipo da demência de Alzheimer é comprometimento da memória. Então, esquecimento. Vai esquecer de tomar um remédio, vai esquecer de botar alguma coisa, mas à medida que a doença vai se perpetuando no cérebro, começa então a depositar esse beta-amiloide, né, e essa proteína ela começa a interferir na transmissão dos neurônios. Então o Uhum. neurônio não consegue mais funcionar e acaba morrendo. Então, o que é que vai definir o quanto tempo eu vou levar para chegar numa fase avançada, o quão rápido vai evoluir a doença? Claro, o tratamento, o acompanhamento precoce, isso é importante, mas também como é que essa pessoa viveu e qual foi a reserva cognitiva, reserva de cérebro, quanta gordura a pessoa tem para queimar. Hum. Então, se a pessoa estudou muito, teve uma vida ativa, não bebeu, evitou excesso, ela vai levar mais tempo para chegar nas fases moderadas avançadas. E aí, para graduar isso, na geriatria a gente utiliza uma escala, que é chamada de escala de FAST, que aí vai graduar. À medida que o paciente com demência vai avançando, ele vai perdendo algumas funções, ele vai ficando cada vez mais dependente. Então, ele tem a capacidade de entendimento reduzida, ou seja, vai chegar um ponto, Aline, que ele não sabe mais desabotoar uma camisa, não consegue mais botar a mão na camisa para vestir, e a família começa a ficar irritada, não tem paciência. "Ô, meu pai, tira essa camisa, tá brincando, tá me perturbando". E aí que tá, né, o conhecimento é importante por isso. Vai chegar um momento que ele não vai conseguir engolir, e o que é que ele faz? Ele cospe. Aí a família retruca, bate, briga: "Doutor, meu pai só cospe no chão, ah, uma porcaria", e não entende a história natural da Engasga, tem um doença. engasgo Tem um também, né. esgasgo, a família força ele comer, e ele não Uhum. tá, aquilo ali é um mecanismo de defesa. Por isso que é importante a família entender como é que a doença evolui, e quando a gente começa a acompanhar na fase pré-clínica precoce, eu começo a falar: "Ó, essa doença é neurodegenerativa, Uhum. é progressiva, não tem cura, vai passar por isso, isso e isso", e é importante de conversar para a gente antever esses problemas e a família saber lidar, né, evitar de forçar a dar comida, evitar de ficar batendo, entrando em confronto verbal com o paciente, que gera ansiedade, gera irritação. E para uma família que já está cuidando de um paciente tão complexo, o cuidador, que muitas vezes é um filho ou uma filha que fica responsável, é muito sofrimento, Perfeito. né. Na nossa prática, né, dos cuidados lá na Longevicare, nós sempre trazemos, não só em treinamentos para os nossos cuidadores, mas também para essa parte educativa para a família, a importância de estimular a independência, né. Sim. A gente percebe esses estigmas também de por que não está conseguindo mais abotoar, deixa que eu abotoo. Não Uhum. está mais conseguindo pegar o talher, deixa que eu dou. Não está conseguindo mais escovar o dente, deixa que eu escovo. Então, a gente percebe que o Alzheimer, por ser uma doença degenerativa, quanto mais a gente estimular esse cérebro, Uhum. através dos cuidados, de atividades, mais a gente consegue retardar também. Então eu sempre trago isso, quanto mais a gente cuida de forma preventiva, não só sobre quedas, sobre quadros infecciosos, mas principalmente a parte neurocognitiva, então estimular coordenação, pintura, dobrar pano, pegar o talher, fazer coma, mesmo que ele não consiga comer todo, escove seu dente, nem que depois a gente escove de uma forma mais né, melhor, mais assertiva, mas o quanto qual que é a sua opinião também com relação a esse olhar, doutor, de estímulo da independência, né, não só dos familiares, mas por parte dos cuidadores também? Isso é crucial. Esse é outro tema aí que você fez uma pergunta muito boa, porque a gente, na prática, o que a gente vê é, a família começa a tirar tudo, né, tá esquecido, tira cartão, tira dinheiro. Aí aquele paciente que era um comerciante que a vida dele, desde menino, foi
trabalhar, vender e começa a trocar dinheiro, falar com as Uhum. pessoas. Então ele perde aquela liberdade de lidar com dinheiro, acabou. Aí fica deprimido, aí não sabe por que não quer sair de Muito. casa. Uhum. Então a gente não deve, de forma alguma, eh, tirar essa liberdade do paciente. Deve moderar, claro. Poxa, nem que você escove depois o dente, mas deixa ele escovar, até para manter aquela região do cérebro funcionando. Se a gente tira dele essa liberdade de escovar o dente, ele já esquece como escova o dente. Tira a liberdade de botar a camisa, ele já não sabe como botar a camisa. Tira a liberdade de comer a comida, pegar a faca, a colher, o garfo, ele não sabe mais como comer e vai ficando cada vez mais Uhum. dependente do cuidado. É um ciclo vicioso. E aí que tá, você falou da questão do estímulo cognitivo, né? A gente sabe hoje em dia, na literatura, que quão antes você diagnostica a demência, no estágio mais precoce, mais inicial, as intervenções de estímulo e reabilitação cognitiva, elas são mais bem-sucedidas, tá. Então existem protocolos de estimulação cognitiva, de reabilitação cognitiva, para pegar um pouco da neuroplasticidade, o que tem ainda de neurônio viável, a Perfeito. gente ensinar esses neurônios que sobraram a funcionar como os que já foram perdidos. Muito E se a legal. gente pega isso na fase precoce, a família tem esse cuidado de ter um acompanhamento desde o início do quadro, a gente tem uma resposta É. muito melhor. E aí que tá, muda do paciente que vai evoluir para um paciente totalmente dependente, que não consegue comer em 6, 7 anos, para um paciente que vai chegar a Uhum. 90 anos, que ainda com um grau de autonomia, entendeu? Isso é possível. Lá a gente tem um manual, né, quando o Uhum, paciente entra com a gente, esse manual ele foi baseado em estudos que a gente fez a aquisição, uhum. para exatamente estar estimulando essa parte neurocognitiva de forma técnica mesmo, né, Sim, não é de forma aleatória, então existem exercícios e estímulos específicos que contribuem e auxiliam bastante. Doutor, eu queria trazer, assim, de forma bem clara, quais são os principais sintomas, né, de uma forma bem, eh enxuta, assim, para a gente entender o que é que na jornada chama mais atenção. A gente sabe que muitas vezes o que causa o óbito uhum, não é a doença de Alzheimer, e sim as complicações que vêm sempre associadas, infecções de recorrência, infecções urinárias, paciente com incontinência fecal, dificuldade, né, de eliminar, dificuldade de dormir. Conta sim, assim, o que é que você visualiza em estudos e na sua prática de geriatria, quais são os principais sintomas no sim. Alzheimer? Então no Alzheimer, voltando, né, ele começa o pródromo mesmo, né, o protótipo, é o esquecimento. E logo nas fases iniciais, claro que isso varia de pessoa para pessoa e da forma que está cometendo o Uhum. cérebro, mas o que a gente vê mais é alteração do comportamento. Então, o paciente não quer dizer que ele vai ficar completamente diferente do que ele era, mas ele vai ter um limiar mais baixo para frustração. Então, se ele costumou ser uma pessoa durante a vida muito metódica, se ele chega e vê a casa bagunçada, ele não vai tolerar uma coisinha fora do lugar. Uhum. Vai ficar mais cri-cri, mais chato, e a família às vezes não tem paciência. Então, essa alteração do comportamento, a alteração, como eu falei, visoespacial, então é o paciente, a pessoa que tem uma tendência de se perder. E muitas vezes o que liga o alerta para a família, como a gente sabe que na Bahia tem muitos pacientes que são assim, os filhos moram aqui, os pais moram no interior e moram sozinhos lá, e aí recebe a ligação: "Ó, achei sua mãe aqui na casa de não sei quem, achou que estava voltando para casa e não estava". E aí Total. liga o alerta: "Poxa, isso nunca aconteceu, o que é que pode ser?". E aí a gente chega, que é que eu sempre pergunto: "O que é que trouxe vocês aqui hoje e tal?". "Ó doutor, minha mãe esses dias já 2 vezes saiu de casa, não voltou, me ligaram, o que é que tá acontecendo?". E a gente vai ver. Já tinha algumas alterações antes Uhum. disso, mas que a família tá gaga, tá esquecida, né, acha que é normal do envelhecimento e não é, e isso acaba acontecendo. E além dessa alteração visoespacial, alteração do comportamento e essa alteração da memória, a gente pode ver também muitas alterações do sono, tá. Então, Perfeito. vai chegando no final do dia, que é o horário que o idoso gosta de dormir, muitas vezes dormir mais cedo, ainda mais se for no interior. Então tem um fenômeno que a gente vê muito na prática, que é o fenômeno do sundown, que é do pôr do Eu sei. sol. E é um momento, a gente não sabe exatamente o motivo, tem muitas teorias, né, para explicar, mas costuma ser um momento de maior agitação, de maior energia, às vezes de maior agressividade desse paciente. Poxa, é certo. Chegou no final do dia, pôr do sol, começa a agitação, inquietude, o paciente começa a andar de um lado para o outro, e a família não sabe por quê, tá. E aí uma coisa legal, além de que a gente vê nesse momento, e aí que tá a importância do cuidador, de quem tá lá, entender o que que tá acontecendo, como funciona, e aí eu falo: "Ó, a gente sabe ver que o fato de você fechar a cortina, botar ele num lugar iluminado para ele não perceber a passagem do dia para a Perfeito. noite. Se a família sabe isso, informação simples. Uhum. Às vezes a gente poupa doses altas de antipsicótico por causa de uma intervenção simples, é você Perfeito. saber uma coisa que eu falo para a família, todo paciente com demência que tem uma alteração nova, que o comportamento mudou,
existe um motivo. É que nem criança pequena. Ele não consegue muitas vezes verbalizar. O neném chora por tudo e a mãe que tá ali do lado tenta saber se é fome, se é sede, se é o que é. A gente tem como cuidador e como médico buscar o que é que tá acontecendo ali no dia a dia e identificar o que é que tá causando aquilo. Só uma curiosidade, um fato que aconteceu ontem, a filha de uma paciente me ligou, né, minha mãe tá muito nervosa esses dias, passa o dia todo de um lado para o outro, não para quieta, disse que quer voltar para casa, porque é uma pessoa que morou a vida toda na casa dela e mora com os filhos agora. Uhum. E aí ela queria voltar para casa para ver um filho, tá. E o que aconteceu? Eu falei: "Ô fulana, me diga, aconteceu alguma coisa recentemente que mudou a dinâmica em casa, algum remédio novo, alguém que ia muito à casa de vocês não tá indo mais?" Aí: "Ah, doutor, a gente perdeu um irmão, né, um filho dela, há 3 semanas." Então ela já ligou para mim querendo saber que remédio Uhum. colocar, para tratar esse novo sintoma. E muitas vezes, nesse caso, não tem remédio. Eu falei: "Ó, ela fica angustiada porque ela tá buscando alguém que não existe, não tá mais aqui, Uhum. e ela não entende que essa pessoa morreu, não tem capacidade." E aí eu falo: "Nessa hora que tá a importância de a gente saber. Porque o que a gente vai fazer? Vai mudar o foco. Tentar engajar numa atividade, numa pintura, botar uma música que ela gosta. Ah, minha mãe sempre gostou de forró, bota um forró, vamos ver isso aqui, vamos lavar prato. Minha avó adorava lavar prato, era uma diversão, assim, era uma coisa que ela adorava de fazer. Bota para lavar Isso. prato, mudar o O foco. foco, Isso é perfeito. importante. Trazendo até um complemento sobre o fenômeno do pôr do sol, é muito interessante como é de fato comum, né, e Uhum. muitas vezes as pessoas É, não associam e muitas vezes nem sabem, né, que é essa alteração do humor, da agitação, eles ficam de fato muitas vezes mais agressivos eu sempre oriento, né, para os cuidadores e para as famílias, a importância de deixar sempre iluminado. Então deu isso. 4h30 da tarde, 5 horas, acende as luzes possíveis É, para trazer luz e talvez, se possível, conseguir fechar a cortina. Já coloca ali uma música acalmante, já inicia a fazer uma atividade que eles gostem de fazer, para que eles não percebam essa transição. Muitas vezes uma aromaterapia de uhum. lavanda, uma música que acalme, diminuir tela naquele Sim, momento, para que ele consiga viver essa transição do entardecer para o anoitecer de uma forma mais leve. E como você trouxe, às vezes tá ali com o medicamento, não está fazendo efeito o medicamento, que são pequenos cuidados que fazem a é. diferença, né? E aí que tá, só para complementar, a gente usa nos pacientes com demência, muitas vezes, assim, as medicações que têm comprovação, que a gente usa na prática é a donepezila, galantamina, rivastigmina e memantina, essas Uhum. 4, né, sendo que galantamina, rivastigmina e donepezila são a mesma coisa, são medicações diferentes da mesma classe, então se propõe a fazer a mesma coisa, e a memantina é uma segunda medicação. Fora disso daí, o que a gente tem de evidência científica para uso de outras medicações no paciente com demência é muito pouco. Então Uhum. a gente usa, às vezes, para tentar controlar o comportamento, medicamentos antipsicóticos. Então todo mundo que tem um familiar que tem demência conhece a boa e velha quetiapina, o Aldol, aquela coisa para ver se dorme, para ver se melhora, para ver se para de ficar agitado. Ou seja, a gente está usando o efeito colateral de uma medicação, que é um antipsicótico, que muitas vezes dá sono e sedação, para que o paciente fique mais calmo. Ele vai acabar caindo E depois. exatamente, é exatamente isso que o estudo mostra. As Por complicações exemplo, uma pós. uma uma alteração que é muito comum no paciente com demência é a perambulação, fica andando de um lado para outro, e tá tudo bem. E o que Uhum. é que os estudos mostram? Quanto mais antipsicótico você dá, ele continua perambulando, com a diferença de que cai mais. Então, poxa, até onde a gente vai ficar insistindo numa medicação que foi feita para uma doença que é a esquizofrenia, por exemplo, num paciente com demência. Então, no paciente com demência, toda alteração do comportamento tem muitas vezes uma justificativa. Pode ser que a gente não vá sanar, controlar 100%, descobrindo o fator causal, mas a gente melhora Uhum. muito. Perfeito. Outro exemplo de uma paciente que eu já acompanhei, que ela acordava de manhã, a filha muito angustiada, né? Pô, doutor, ela todo dia de manhã acorda apavorada. Acorda apavorada e é um sufoco para botar roupa, para tirar um pavor, uma gritaria, aí vizinho acha que tá agredindo idoso, aí começa aquela questão toda. Aí, pronto, eu vou lá conhecer a casa da paciente, um espelho, a cama dela, um armário com espelho na frente. Aí eu falei: "Ô, um nome fantasia aqui. Ô Andréa, vamos fazer um teste, vamos cobrir esse espelho aqui e ver se quando ela acordar, ela vai continuar agitada." Dito certo, a gente cobriu esse espelho, no outro dia ela acordou na maior Super uma seda. calma. Aí: "Doutor, meu Deus do céu, como é Uhum. possível?" Porque o paciente com demência, ele perde a capacidade de reconhecer o próprio rosto. Ou o rosto de terceiros. Perfeito. Às vezes ele conhece um filho, um neto pela voz, não é pelo Uhum. rosto. Então ela se via no espelho, É.
achava que era um estranho no quarto dela de manhã. Imagina a gente acordar com uma pessoa estranha no nosso quarto. Para ela a sensação era essa: "Tô acordando, tem um estranho no meu quarto". Então todo dia de manhã era um estresse muito grande. Uma dica valiosa que eu sempre gosto também de complementar é que a rotina, como você Muito trouxe, bom. né, a rotina para eles é algo muito importante. A segurança de saber o que é que vai acontecer, Uhum. né, de ter ali os horários de fazer as coisas contribui bastante. E um outro ponto que eu também, considero importante é a família. Muitas vezes o familiar: "Oi, minha avó, lembra de mim? Sabe quem eu sou? Ave, minha avó nem lembra de mim mais". Então, eh, o paciente que está sentindo aquilo, estudos comprovam que quando a gente faz esse tipo de estímulo, eles ficam mais agoniados, É. porque eles estão buscando ali a informação e se confundindo muitas vezes, que o fato da gente já chegar: "Oi, minha avó, eu sou sua neta, me chamo Aline, tudo bem? Vim aqui lhe ver". A Aham. gente entende que isso também Isso, contribui bastante para que a agitação e a angústia deles fique melhor, assim como a rotina, assim como entender no momento da agitação, tirar o foco. Então isso. vão pegando as dicas aí, que são dicas muito importantes de Não cuidados. ficar no embate. Não é para fazer, tira da mão, Uhum, não é, não é, não é. Ele não vai entender. isso. Vamos mudar, tudo bem. Quando ele falar: daí quero ir para casa", a gente vai, Tá, mas antes vamos lavar um prato. Antes vamos lavar um prato, tá bom, ela lavou o prato, esqueceu, pronto. esqueceu, E vai: exatamente. "Cara, vamos voltar para casa, mas espera aí, vamos passar uma roupa", vai passar roupa, vai fazer e vai mudando. E você Perfeito. falou isso também de falar o nome, né. "Ah, como é meu nome?". Isso é muito verdade, porque tem inclusive um paciente meu que ele desenvolveu uma afasia, e aí que já entra a demência vascular, né. Ele tem uma demência de Alzheimer e desenvolveu uma demência vascular, teve um AVC, e Nossa. piorou o quadro cognitivo. Uhum, E depois que ele teve o AVC, ele desenvolveu uma afasia de expressão, de fala. Ele não consegue falar as coisas, não consegue falar. Ele entende mais do que ele consegue falar, mas a família não entende isso, e eu vivo batendo na tecla: "Ó, não pode ficar perguntando o nome, porque ele não vai falar". uhum. E eu falo, ele a expressão facial dele que diz. Quando eu chego na casa, quando um filho chega e pergunta meu nome, ele fica aquela cara feliz, mas não consegue falar. Eu falo: "Ó, muitas vezes a comunicação com o paciente é não verbal, ele vai falar com a gente no gesto, então você tá mais calmo, ele tá em paz, ele tá tranquilo, você tá mais agressivo, ele tá com algum incômodo. Às vezes é a Isso. vontade de querer falar e não conseguir, Tem uma entendeu? fase também do Alzheimer já bem mais avançado, que ele esquece mesmo de falar, de se comunicar, eles Isso, ficam de fato não se comunicam mais, que vem a não apatia. lembra mais de como pegar as coisas, de como de fato fazer as atividades e o nível de dependência fica Uhum, extremamente maior, é, né. E eu queria trazer um ponto importante que são os riscos, né, a gente sabe que o paciente com Alzheimer, assim como outros pacientes idosos, mas o Alzheimer em específico, tem muito risco de fazer pneumonia, uhum, principalmente pneumonia broncoaspirativa, porque inicia o processo de dificuldade de deglutir ali, de engolir, uhum, começa a engasgar, é, não busca o tratamento específico, porque nesse momento a fonoaudiologia entra também é, como um aliado muito muito, muito. importante para contribuir com isso, a físio, a fono, a nutrição assertiva também. E quando a gente vai encontrar as causas, muitas vezes, de multi-internamentos, né, não só a polifarmácia, Sim, mas também de multi-internamentos, é exatamente essa linha do cuidado, né. Tem um momento que os alimentos não podem ser tão líquidos, precisam ser pastosos e mais sólidos, isso. a profissional precisa estar acompanhando e fazendo os testes. Conta pra gente como você visualiza esse cenário das infecções de trato respiratório. Isso, o paciente com demência, é impossível a gente trabalhar com idoso sem uma equipe multi, assim, o trabalho do geriatra não é nada sem uma fisioterapeuta boa, um Perfeito. fisioterapeuta bom, fonoaudiólogo, nutricionista, porque ele tem um gasto calórico metabólico maior, ele vence a sarcopenia, então nutricionista, terapeuta Psicólogo. ocupacional, psicólogo, todo mundo, o dentista, poxa, o dentista, as infecções de cavidade oral são, muitas vezes, o primeiro passo de uma pneumonia broncoaspirativa. Então Uhum. aquela bactéria ali da boca, que veio de um dente em péssimo estado de conservação, ela desce, é broncoaspirada e desenvolve uma pneumonia. Pois é. Então boa parte das complicações, claro que elas vão acontecer em algum momento, não dá pra gente também controlar tudo o tempo todo, mas a gente pode tentar se esforçar pra prevenir muitos dos internamentos, como a broncoaspiração, que infelizmente a gente vê cada situação no dia a dia. Família dando comida de seringa na boca do idoso, de mamadeira, assim, que poxa, eu até pra mim uma imagem muito chocante, né, você vê um idoso, às vezes um homem robusto, tá ali numa cama tomando mamadeira, podia ter uma adaptação na dieta, mas a família, às vezes, por ignorância, não Ou saber, comodidade também, ou muitas comorbidade, vezes, né. pega a mamadeira, corta o O bico para bico. conseguir sair mais rápido, Uhum, na pressa, às uhum. vezes não tem jeito, a gente sabe que às vezes é uma filha que cuida de um filho com especial, de um pai com demência, um marido que às vezes é ausente, a gente sabe que a mulher brasileira passa por isso,
E não tem jeito, o doutor foi pra apressar, porque tinha que sair para o trabalho, tinha que dar comida dele e meu filho também tem isso. É a Exatamente. realidade, eu entendo completamente, mas é muito difícil, sabe. Muito. Por O isso que é paciente bom ter passar ali por o isso. profissional treinado, Uhum. monitorado para fazer essas coi e eu sempre falo, quando a gente consegue implementar um cuidador treinado e habilitado, a gente consegue proporcionar mais qualidade de vida para o Sim, paciente, e essa rede de apoio para a família poder trabalhar tranquila e acabar não pulando etapas e muitas é, vezes, regredindo o processo, do que contribuindo de fato para que as coisas evoluam. E a gente sabe que esse processo de disfagia, que é a dificuldade de engolir, no Alzheimer, acaba com o tempo evoluindo para a sondinha nasointeral, uhum. e que quando já é um prognóstico que a gente chama de longo prazo, já para gastrostomia, que é a sonda de gastrostomia, a tão temida É, sonda da barriga, que a gente vê as famílias desesperadas, muitas vezes não aceitam de jeito nenhum, e a gente sabe que para o paciente é extremamente seguro e muito mais confortável para ele, porque ele não consegue mais botar o volume calórico e proteico que sim, precisa pela boca, aí começa a emagrecer, é. começa a ficar fraco, começa a cair. Então, como é que tem sido também, doutor, esse processo que você consegue acessar, né, Uhum. essas famílias, dar essas orientações, como que Pronto. como geriatra você encara isso aí no dia a Tema dia? polêmico, viu, Aline, lançou um tema polêmico aí na mesa, mas por quê? O que acontece? Na prática, a maior parte dos casos, o que acontece? A gente vê que, assim, na literatura, a gastrostomia tardia, a sonda nasoenteral tardia, não muda a evolução da doença, não muda, não reduz internamentos por complicações. Por quê? A gente muitas vezes na prática perde o tempo de fazer isso. É o paciente que já está numa demência mais avançada, que Perfeito. internou por algum motivo, no que ele interna, o paciente idoso com demência, principalmente idoso frágil, ele desce um degrau. Uhum. E aí no internamento ele já não consegue mais comer, passa uma sonda e fica por isso mesmo. No consultório a gente tenta programar isso de uma forma mais assertiva, ou seja, a gente propõe uma gastrostomia numa fase da doença ainda moderada. Excelente. Ele ainda não está completamente incapaz de comer, ele consegue comer, e aí vai ser uma nutrição mista, Isso. via sonda, via gastrostomia e via oral, porque o prazer da alimentação é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida, né. Perfeito. Então ele vai ter aquilo ali precoce, como um complemento, para ele ter aquela caloria, evitar muitas vezes que uma sarcopenia se inicie e que aquilo progrida para uma fraqueza muscular e uma queda, que é outra Já é um complicação, outro. né. O paciente com demência, então, ele não consegue processar muito bem as distâncias, tem uma alteração da capacidade visoespacial, Uhum. um buraco ele não está enxergando, ele não vê um degrau, tropeça, cai, esse internamento, essa queda gera uma fratura interna, passa uma sonda, perde massa muscular, e aí começa a cascata, que a gente sabe que muitas vezes comida combina numa morte, num fim de vida muito sofrido Uhum. para o paciente. E a gente podia ter construído isso lá atrás, Perfeito. tivesse um acompanhamento precoce, entendeu? Então a gente faz esse apelo especial aí para todas as famílias, né, entenderem É, que verdadeiramente nós vamos envelhecer, então a gente precisa já buscar ajuda de forma precoce e olhar esse se preparar para isso. Os nossos pais, a gente precisa estar atento a sinais sim, sutis, para que o quanto antes a gente entenda e aceite, e entenda que tudo que a gente busca orientar e fazer, que a medicina traz, os estudos trazem, é exatamente para promover mais longevidade, mais sim, tempo de vida com saúde, mais tempo de vida, né, vivendo bem, vivendo feliz, para que a gente consiga não tirar esses prazeres, não tirar sim. essa independência. E a gastrostomia não é um bicho de 7 Não, cabeças, não é. né, é um procedimento tranquilo que se faz quando é na hora certa, Sim, e que a gente consegue ali nutrir o paciente de uma forma tranquila e não deixar de oferecer o sabor das coisas que ele gosta ali pela boca, né, de forma oral. Doutor, pensando na infecção de trato urinário, para a gente já começar a ir para o finzinho aí do nosso sim. episódio, Uhum. a gente percebe também que infecção urinária é uma porta de entrada, um ponto de partida de recorrência nos pacientes com Alzheimer. Então, existe aquela recorrência ali frequente, Uhum. e muitas vezes motivo de internamentos Sim. recorrentes e outras infecções por estar em contato com o hospital, com bactérias multiresistentes, ele começa uma cadeia, uma cascata de complicações. Como médico geriatra, o que é que você orienta para essa prevenção das infecções de trato urinário? Sim. Enfim, como que é a sua prática aí no dia a dia? Infecção urinária a gente sempre fala assim, na medicina tem um jargão que as pessoas veem o paciente idoso, chegou na emergência desorientado, vai atrás de uma infecção respiratória ou infecção urinária. Nem sempre é isso, a gente não deve ficar com a cabeça fechada só nessas 2 possibilidades, mas a gente sabe que é muito prevalente, acontece muito. No idoso em geral, a gente sabe que com o envelhecimento isso daí é uma alteração senescente esperada no envelhecimento, a gente tem um esvaziamento miccional dificultado, então você não consegue fazer tirar todo o xixi da bexiga no homem que tem a hiperplasia da próstata.
esse xixi fica mais tempo lá dentro e pode vir uma infecção urinária. E muitas vezes o paciente com demência, ele não sabe dizer se está com vontade, se não está. Então, às vezes, fica oscilando entre a poliúria, fazer muito xixi, ou prender demais, ou fazer no momento inadequado, tá? E sempre vem essa questão da família: "Pô, doutor, o que a gente pode fazer para prevenir?". Primeira coisa, né, eu sempre falo, ó, na medicina o mais importante é fazer o básico bem feito, higiene da genitália, Perfeito. higiene. E higiene vem com o quê? Com cuidado adequado, né. Não adianta: "Ah, doutor, dá qual remédio?". Poxa, se for medicar qualquer alteração que o idoso tem, a Meu gente Deus. meu Deus, não tem o que fazer, vai só de gasto de remédio É, vai ser um valor estratosférico, porque é difícil o cuidado com o idoso e às vezes a gente quer um caminho mais fácil, né, um perfeito. remédio que vai resolver aquilo. E não tem hoje em dia um tratamento de prevenção de infecção urinária muito eficaz. Tem alguns antibióticos, tem gente que usa a vitamina C, tem gente que usa o cranberry, que é uma semente também Isso, maravilhosa, né. para acidificar o trato urinário, o xixi. Perfeito. Isso ajuda, mas não tira a importância da higiene genital, tá. No homem, abrir, limpar, ter um cuidado, uma pessoa que às vezes a gente sabe que na prática é um idoso cuidando de outro, é uma esposa cuidando de um esposo idoso, que na hora do banho não vai conseguir fazer um banho adequado, Não enxerga não direito ali o enxerga o que lugar está para fazendo, higienizar. Uhum. então é aquele banho de gato de qualquer jeito, rápido, na cama, no banheiro, na cadeira, sem um cuidado especializado, e o paciente acaba desenvolvendo infecções, acaba tendo lesão por pressão, que é outra coisa que a gente vê Perfeito. muito, não consegue mudar na cama, ele não tem força, o idoso, né, com a demência mais avançada, para se movimentar, Uhum. e as coisas vão acontecendo. E a gente acaba na prática, né: "Ah, doutor, tem um paciente idoso para você avaliar em tal lugar", a gente chega lá, às vezes está numa condição, né, É. poxa, se a gente tivesse trabalhado ali antes, com Uhum. uma pessoa, um atendimento especializado, capacitado para saber o que fazer na hora correta, a gente podia evitar Exato. muitos desfechos, né. Lembrar da hidratação também, que é um desafio, Nossa, isso né, daí inovar, água é. saborizada, sucos, chás, tudo que for possível para a gente fortalecer essa hidratação, porque é algo de cunho muito importante. Uhum, E estamos chegando ao fim. Lembrando que o doutor Igor ele atende na Longevicare, o atendimento domiciliar, atende online, atende o consultório também, sim. então tá à nossa disposição aí para poder oferecer esse serviço, esse atendimento de excelência. Então estamos chegando ao fim nesse nosso primeiro episódio, ainda tem muito conteúdo para a gente explanar, acredito que outros episódios virão para a gente aprofundar não só outras demências, mas essa realidade prática desses sintomas, acho que Sim. tem muito conteúdo para a gente estar contribuindo. Doutor, queria agradecer mais uma Ok, é vez, isso. esse tempo juntos, lembrando que o doutor Igor ele atende na Longevicare domiciliar de forma domiciliar, ele atende online, ele atende consultório também, então está aí à nossa disposição, oferecendo uma geriatria com propósito, né, então é nítido no atendimento, no que ele faz, o amor, uma dedicação de fato de algo que a geriatria escolheu ele, então é nítido Sim. e é perceptível nisso, por isso Obrigado que a gente aí. se conectou tanto, Sim, porque tem sim, que amar verdadeiramente, ter um propósito muito forte. sim. Queria que por fim você deixasse um recado aí para as famílias, para os familiares, de forma geral, referente ao Alzheimer, de referente a esse conteúdo que a gente trouxe aqui. Qual é o principal recado que você queria deixar hoje para eles? Então, antes de mais nada, obrigado, tá, pelos elogios. Eu digo que é recíproco, que eu vi em você também uma pessoa que, o propósito é importante, né, não adianta fazer por fazer, a gente tem que amar e saber onde a gente quer chegar, Perfeito. né, no cuidado, na medicina. Então eu sou aquela pessoa que: "Ah, Igor, você escolheu medicina por quê?". Não sei, minha mãe fala que eu com 2 anos dizia que queria ser médico, sem nenhum médico na família. Então, eu não sei se eu não consigo justificar além de que foi uma missão que Deus me deu, e eu tento exercer da melhor maneira. E como mensagem para casa, eu falo assim, ó: cuidadores, familiares, filhos, tenham calma, né, tenham amor, tenham empatia. Saibam que nem tudo que vai acontecer na demência, no paciente com demência, na verdade, a maior parte das coisas, ele não está fazendo porque ele quer, né. Aquilo é consequência de uma doença muito devastadora e muito traiçoeira, né. A gente sempre fala, tem uma frase, né: "Ah, estude porque ninguém pode tirar seu conhecimento", mas a demência tira, né, e isso é muito traiçoeiro, tira as memórias e transforma uma pessoa que foi vista de um jeito durante a vida pela família em outra. Então, tenha um amor, cuide do idoso com empatia, com sabedoria, busque se informar, e eu até deixo aí para quem está vendo, poxa, manda pra gente aí o que é que você achou, dúvidas que vocês Dúvidas. têm, o Perfeito. que é que vocês gostariam que fosse mais abordado, porque a gente sabe, isso aqui foi a ponta do iceberg. É um tema É um muito extenso, é um universo. universo, é muita coisa mesmo. O cuidado do paciente idoso é complexo e do paciente idoso com demência, com declínio cognitivo, é mais complexo ainda. E muitas vezes quem está lá na linha de frente, né, a pessoa que cuida, o familiar,
tem noção do que é mais importante, do que ele gostaria também de que fosse abordado, tá? Pra gente desmistificar e trazer informação, que a informação é a nossa principal ferramenta. Nada que substitui o amor, o Nada, toque, a nada. presença Isso e o mesmo, cuidado. Então a com gente certeza. sempre traz isso como um princípio muito importante, tá. Deus te Maravilha. abençoe, doutor, que sua Amém, é carreira aí nóis. deslanche cada vez Amém, mais e obrigado. que essa população, essa nova geração que está vindo, venha de forma mais menos estigmatizada, enfrentando de fato a verdade precoce, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Deus quiser. Então vamos para o Amém. próximo episódio do É isso aí. LongeviCast. Valeu, pessoal.